Bom, gente, voltamos com a nossa aulinha de ciência após nós termos concluído a nossa aula de matemática. É na página 206 a 209. O tema é a rocha e os minérios. Antes de nós iniciarmos, no módulo de vocês, está pedindo para ler esse trecho da reportagem a seguir. Em menos de 24 horas, Chile resgata todos os minérios. Após 70 dias de espera, uma noite histórica, às 23 horas e 8 minutos de terça-feira, 12 de outubro de 2010, teve início o resgate dos 33 homens presos a quase 700 metros de profundidade, na mina de São José, no Chile. Uma história dramática que chamou a atenção de todo mundo e teve um final feliz. Bom, gente, nesse ano, vocês ainda não eram nascidos, não é isso? Vai fazer 10 anos no dia 12 de outubro deste ano, que infelizmente aconteceu esse fato lá no Chile, dessas 33 pessoas ficarem lá embaixo presas, né? A 700 metros, mas graças a Deus tiveram um final feliz, todos saíram com vida, não é isso? Diante dessa manchete que relata aqui no módulo de vocês, vocês irão responder essas duas pequenas questões, que diz assim: de que trata o trecho da reportagem? Ou seja, essa reportagem está falando de quê? Se trata de quê? Aí vocês vão colocar. No 2, você sabe o que é uma mina? Você sabe o que é uma mina de ouro? Lembra da novela que passa, as reportagens, os filmes que passam? Onde os homens trabalham na mineração, à procura de ouro, de pedras preciosas? Isso são minas de ouro. Aí, mas aqui está falando sobre as rochas e o minério, não é isso? E as rochas terrestres, ela é formada principalmente por rocha, as quais são formadas basicamente por minerais. Os minerais são compostos geralmente por sólidos e encontrados naturalmente no ambiente. Isso? As rochas podem ser formadas por um ou vários minerais. Por isso, existem rochas com diferentes características. Veja a seguir. Tem as rochas, não é isso? O granito. E tem o calcário. No granito, é uma rocha constituída por diferentes minerais. Nesse granito tem os minerais que são a mica, a feldespato e o quartzo. Já no calcário, é uma rocha basicamente pelo mineral cálcita. E é uma rocha muito utilizada na construção de preparo do solo. Atividade da extração de mineração. Essa extração de mineração das rochas da costa terrestre é chamada de mineração. Os principais minérios explorados no Brasil são o ferro, a bauxita, manganês, nióbio, cobre, ouro e entre outros. Esses são os principais minerais, os minérios explorados aqui no Brasil. O minério pode ser utilizado pelo ser humano para mais variados fins, como fabricação de utensílios domésticos e de automóvel, e de vidro e de moeda. A nossa moeda que nós utilizamos hoje, que tem aqui no módulo de vocês. As moedas são feitas de diferentes minérios, como o níquel e o cobre. Então, nós utilizamos esse minério no nosso dinheiro. Se vocês prestarem atenção, tem as canetas, que elas são todas prateadas, são parte do minério, não é isso? E tem outros utensílios domésticos que também é feito com minério. Dando continuidade, na página 208, tem falando sobre a formação do solo, na página 208. Você já ouviu falar o seguinte ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A mensagem do ditado popular acima, ou seja, essa mensagem que eu falei
Agora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser relacionado ao processo da formação do solo? Ou seja, esse solo existe modificação? Vocês acham que sim? Sim, né, gente? Vamos ver mais adiante. As rochas que formam a costa terrestre ficam expostas à ação de diferentes fatores naturais, como os ventos, a chuva, a luz solar e os seres vivos. Ao longo de milhões de anos, essa exposição desgasta lentamente as rochas, quebrando-as em pequenos pedaços e cada vez menor, chamados de partículas. Partículas, vamos dar um exemplo de o que é partículas. Você pegou o seu ovo da Páscoa, abriu ele, tá inteiro, não foi isso? Abriu. Você vai partindo, vai ficando pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços que chamamos de partículas, pequenas partículas. Entendeu, gente? A mesma coisa acontece com o nosso solo, com a rocha. Com o passar do tempo, essa rocha se quebra. Se ela se quebra, elas vão se formando. De uma rocha imensa, ela vai se quebrando, vai se modificando com o tempo. E chega até em pequenas partículas, como acabei de dizer. São pequenininhas partículas que ficam. Essas partículas se juntam ao ar e à água e o resto da vegetação e animais, formando o solo. Como é formado o solo? A partir das pequenas partículas que entram em junção, ou seja, se unem com a água e o vento, não é isso? E o resto de vegetação, formando o solo. O processo de formação do solo é contínuo. Contínuo quer dizer, porque ele vai continuando, é contínuo, ocorrendo até os dias atuais. Aí a questão 3 tem assim, gente. Como o ditado popular citado no início da página pode ser relacionada no processo da formação do solo? Lembra do ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Lembra que aqui nesse texto ele diz o quê? Que as partículas junto com a água e o resto dos vegetais formam-se o quê? O solo. Aí, diante disso aqui, ele quer saber o quê? Com o ditado popular no início da página, pode ser relacionado com o processo de formação. Mas aqui abaixo tem o seguinte. O solo é encontrado na superfície da costa terrestre e é conhecido popularmente como chão ou terra. O solo, gente, é onde nós pisamos. Quando nós saímos de nossa casa, nós pisamos aonde? No solo. Lembrando-se como são formados esse solo? Com a união das pequenas partículas, que essas partículas são das rochas, que se modificam, se quebram e formam pequenas partículas. Essas partículas juntam com a água e a vegetação e forma o que? O solo. O solo é a parte superior da terra. É onde nós pisamos, que chamamos de solo. Certo, gente? Abaixo da camada do solo, encontramos o subsolo. Solo, presta atenção. Aqui em cima nós temos solo, que é onde nós pisamos. Depois do solo, tem a camada que chamamos de que? Subsolo. Solo, subsolo. Onde achamos o minério reservado de petróleo e até mesmo a água. Por exemplo, quando alguém vai cavar um poço, começa por onde? Pelo solo, depois subsolo, aí depois vai encontrando alguns minérios, talvez até petróleo, se for na área dele. E, enfim, encontra também água. Agora, na página 209, tem uma atividade relacionada a esse conteúdo que nós acabamos de estudar. Aí vocês irão reler novamente e irão responder
a atividade da página 209 no livro, ou seja, no módulo. Essa atividade daqui, ó, gente. Vocês irão ler essa atividade da página 209, vão ler o conteúdo para que vocês possam ler e responder essas atividades. Gente, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Pode perguntar qualquer dúvida, o que não entendeu, que eu estarei aqui, certo? A atividade, ela diz assim, observe a fotografia ao lado. A fotografia ao lado se retrata de quê? Uma mina, exploração de mina, de cobre em Parabola, África do Sul. Isso é uma extração de mina. Aí vocês vão observar essa imagem e vai responder. Letra A. De que porção de costa terrestre estão sendo extraídos minérios? Do solo ou do subsolo? Lembra que eu dei o exemplo? O solo é onde nós pisamos, é em cima. Eles acham esse minério logo em cima, na terra, ou seja, no solo ou no subsolo, dentro. Olha a imagem, gente. Olha se esse solo que eles cavaram aqui, eles vão encontrar esse minério. É logo em cima, no solo, na parte de cima, a primeira camada da terra, ou no subsolo, ou seja, no meio. Lembre-se, ele precisou escavar. Vocês vão marcar um X, se é no solo ou subsolo. A letra B. Por que foi preciso cavar a mina para extrair os minérios? Por que foi preciso cavar a mina? Por quê? Como é que ele faz para encontrar esses minérios? Por que é necessário cavar? Por que vocês acham que ele tem que cavar essa mina, esse subsolo? Por quê? Por quê? Vocês acham o quê? Ele cavou porque achou bonitinho? Ele cavou porque só mandou cavar? Qual a finalidade da escavação desse minério? Por que eles querem cavar? Aí você vai olhar essa escavação e vai dizer por quê. O 2 tem assim. Enumera a imagem abaixo de 1 a 4 na ordem que ocorre a formação do solo. Lembra que eu falei como é a formação do solo? E eles colocaram até o que, gente? Uma plantinha. Como é que tudo acontece? O número 1 vai ser aqui na formação já da árvore adulta. Número 2 vai ser aqui uma nuvem sobrecarregada, né, para cair a chuva. O número 1 vai ser aqui onde inicia tudo, nas partículas. Que as partículas são o quê? São o que, gente? As partículas, lembra do que eu falei? São as partículas juntam o que para formar o solo? O ar, a água e o resto dos vegetais que formam o solo. Então veja que imagem é essa aqui. Aqui onde tem essas plantas bem pequenininhas, você acha que é qual? Você vai enumerar como se fosse uma criança. Como é que já nasci assim adulta? Vocês já nasceram criança? Lembre-se, para você enumerar, você vai se deparar como você nasceu. Você já nasceu criança? Com seus 7 anos de idade, como vocês se encontram hoje? Ou vocês eram bebezinho e a fase foi se desenvolvendo? Olhe esse quadro aqui a seguir. Olhe como foi que aconteceu a mudança. Como foi que isso aconteceu? Uma árvore é logo assim, já adulta? Ou ela vem de baixo, raiz, tudo direitinho? Presta atenção e vocês vão enumerar. Aí aqui abaixo tem dizendo assim, vocês vão citar, quer dizer, escrever, 2 tipos de interação do ser vivo com o solo, representado acima. O que foi que o ser vivo fez? Que alteração o ser vivo fez aqui para que dê essa mudança? Só precisa 2. Citar, quer dizer, você escrever aqui nessa linha. Bom, gente, atividade são essas 2 questões, que é o primeiro, é a letra A e a letra B, e o segundo são essas 2 daqui.
A nossa aulinha de hoje fica por aqui. Eu espero que todos vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estarei aqui para nós tirarmos alguma dúvida que vocês tiverem. Então, tenham todos uma boa tarde e tenham todos um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, que será segunda-feira. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente o final de semana de vocês. Até a próxima aula, gente.